Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje vamos falar aqui, de novo, de um assunto delicado, mas que é importante falar, sabe? Eu acho que não dá mais pra gente ficar tangenciando. E eu sei que muita gente não gosta quando eu falo desse tipo de assunto, mas a gente tem que falar. Eu não posso deixar de falar, de trazer a perspectiva que a gente defende, que a gente entende. E é um assunto que envolve crença, né? Fé. Vamos falar do Brasil estar ou não se transformando no evangelistão. Vamos reagir a um vídeo da Esvelha Brasil, intitulado Documentário: Como o Brasil está se tornando o país dos evangélicos. O tema é bom, o assunto é bom, é um assunto delicado, mas é importante. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Cantos, orações e batismos coletivos. As igrejas evangélicas não param de crescer no Brasil. E elas estão presentes até onde nem o Estado e nem a Igreja Católica chegam, ajudando os pobres e marginalizados. Mas os evangélicos também contam com seguidores em classes mais abastadas. No Rio de Janeiro, eles têm influência política e buscam estabelecer valores conservadores. Helena tem 1 ano e vive com a mãe e os avós em um apartamento humilde no subúrbio do Rio de Janeiro. Quando o pai dela foi condenado à prisão, a mãe, Camila, teve que voltar para a casa dos pais durante a gravidez. Camila acredita que a igreja evangélica pentecostal salvou sua vida. Foram meses bem complicados, né? Que eu estava grávida e eu não tinha contato com ele. Aí, nesse momento, primeiramente, minha família foi a minha base, né? E depois disso, eu procurei, né? Uma igreja, falei, eu preciso de algo para eu continuar de pé. Eu tô grávida, preciso ficar de pé por ela. Importante esse relato, né? Que isso é o mais comum. As pessoas procuram, muitas vezes, eu diria que na maioria das vezes, em situações de crise, em situações de dificuldade. É raro você encontrar alguém que lhe diga assim: nossa, eu estava super bem, de bem com a vida, resolvido, feliz. Aí então eu decidi procurar a igreja. Percebe? Não, o contrário que acontece. É sempre no sentido de procurar um ombro, de procurar um abrigo, de procurar uma ajuda. Seja uma ajuda de outras pessoas, seja uma ajuda emocional, seja um círculo de amizades. Muita gente procura a igreja, por exemplo, quando se separa, enfrentando uma separação traumática, procura a igreja. Problema com droga, com álcool, procura a igreja. Problemas com a justiça, tomou uma cana, foi preso, não consegue emprego, tá na pior, igreja. O que tem aí, gente? O que está escondido nisso aí? Vocês percebem? Portanto, algo importante sendo realizado por essas igrejas, porque a gente adora falar mal, porém, cresce espantosamente. Por quê? Quando a gente pensa no porquê que as pessoas procuram, e aí percebe que cresce, nós temos que entender que essa procura está sendo correspondida. Essas pessoas são acolhidas. Portanto, nos buracos da sociedade, onde falta, e olha que o que mais existem são faltas no capitalismo, a igreja aparece suprindo essa falta. Isso esteriliza qualquer perspectiva revolucionária, por quê? Porque a forma de suprir esta falta da igreja que traz conforto, que traz abrigo, que traz ombro, que traz colo, que é importante, portanto, porque, enfim, essas pessoas precisam disso. Também é uma forma que domestica, que dociliza, que, além do conforto, também elimina qualquer perspectiva de transformação social. Porque o que é vendido é uma redenção individual.
Você vai resolver seu problema encontrando conforto em Deus, na fé, na paz de espírito, na segurança do paraíso prometido, do conforto em Cristo. E aí tá tudo certo. Se o mundo tá caindo, se a desgraça continua para geral, porque para você tá salvo. Você encontrou abrigo, você encontrou amparo. Então aí a gente já tem uma pista para entender o crescimento. As pessoas precisam de amparo. E aquele que consegue oferecer esse amparo vai receber o apoio das pessoas. Por isso que não adianta a gente ficar falando mal do pastor A, B ou C, pedindo para as pessoas votar em X, Y, em Z. Por quê? Porque esse pastor é aquele que convive o ano inteiro com as pessoas, que oferece esse abrigo, esse ombro, essa proteção, essa escuta, esse círculo social. Cria, portanto, uma relação de confiança. Por isso que ele pode indicar em quem a pessoa pode votar. E você, não. Você não vai conseguir. O pastor vai. E o outro problema é o fiel, ele acredita, e muitos, eu diria, a maior parte dos pastores também. Porque nem todo pastor é o pastor bilionário. É o pastor do bairro, que mora ali, que convive, e que acolhe, que atende. E aí quando você fala mal da fé da pessoa, porque há sim uma estrutura que a gente tem que criticar, a pessoa não associa o que você está falando a essa estrutura criticável. Ela associa ao pastor que é vizinho dela, que acolhe, que ampara, que ajuda. E aí essa pessoa fica contra você, que tentou explicar a dinâmica para além do pastor do bairro, que em alguns casos é tão vítima quanto o fiel que está sendo explorado. Em alguns casos. E o outro ponto é, não podemos também generalizar, justamente por causa disso. Porque esses grupos formam redes de apoio que são determinantes justamente porque há ausência do Estado, que deveria estar oferecendo acolhimento para essas pessoas. Sim, porque esse acolhimento também cobra um preço. E é aí que mora o problema, no preço que é cobrado por esse acolhimento. Porque sempre há um preço a ser cobrado. Camila está desempregada. A família inteira vive do salário que sua mãe ganha como faxineira e da pequena aposentadoria da avó. Depois do nascimento de Helena, a família perdeu tudo em uma enchente. E é assim, né? Entre os mais pobres, sempre tem esse elemento em comum. Uma vida desgraçada pelo capitalismo, arrasada, dívidas, dificuldade material. Para a classe média, a pequena burguesia, a coisa pega num outro ponto, que é o alívio moral para que as famílias da pequena burguesia sintam-se aliviadas da exploração que cometem, das coisas que fazem, de ter passado A, B, C para trás, de ter sonegado fundo de garantia de funcionário, sonegado imposto de renda, ter dado pequenos, e às vezes nem só pequenos golpes. É uma forma também de se aliviar de todas aquelas dívidas morais das pessoas que são vítimas dos preconceitos dessa classe média. E aí então, se você entrega a sua vida para Jesus, você vai ser perdoado, você vai encontrar um refúgio moral, um ferrolho. Então, também opera na classe média, na dita pequena burguesia, assim como opera com a parte mais proletarizada da classe trabalhadora. Camila encontrou alívio para o seu desespero na igreja. Sua congregação está muito presente nas redes sociais, algo típico do movimento pentecostal. A gente fica ali ligado sempre, né? Geralmente já acordo para ver a programação, né? Já vejo o que tem de novidade.
e também se tem palavra. Também tem grupo do WhatsApp, que a gente tem os grupos de ou batismo, ou grupo, né, dos jovens. Estou também vendo o culto online, não estou na igreja, estou no culto online. Camila, Entendendo? Muito mais do que a questão da Bíblia, da fé, da cristandade, a questão é essa rede, é esse grupo, essa questão de pertencimento, são as amizades, são os vínculos. Então eles oferecem isso, gente. E o meu ponto é, não é só a igreja que é capaz de oferecer isso, gente. A igreja é que está melhor operando dentro dessa lógica. Mas eu digo, nós também temos que, de alguma maneira, operar nessa lógica. Por isso a proposta dos centros socialistas. Que eu defendo aqui há muitos anos, antes mesmo de ter esse nome. Depois a gente vai ver outros camaradas defendendo, o professor Alisson, o camarada Glauber Braga, né? Vamos inclusive botar em prática, porque a ideia é justamente também fazer esse acolhimento, só que de maneira laica e com formação na ciência do proletariado. Porque isso funciona. Porque falta Estado. É por isso que esses grupos mais nocivos de determinadas religiões evangélicas vão estar sempre lutando para destruir o Estado. Porque a destruição do Estado significa mais pobreza, mais dificuldade, mais problemas sociais. E são nesses problemas sociais que esses grupos operam. Porque, como eu disse lá no início, ninguém que está feliz e bem resolvido resolve procurar a igreja. Quem procura é quem está em dificuldade. Então você não pode eliminar a dificuldade. A dificuldade faz parte do processo de crescimento dessas igrejas. Então eles alimentam o projeto político dessas igrejas, é um projeto que alimenta a pobreza, porque eles sobrevivem da pobreza. Visita regularmente o pai de sua filha na prisão. Ele cumpre uma pena de 10 anos por suposto envolvimento em um assalto. Após ser preso, converteu-se, foi batizado e incentivou Camila a seguir seus passos. Oro também para ele se manter forte, né? Continuar no caminho de Deus, porque, né, é o recurso que ele tem. Hoje em dia eu estou tranquila em relação a isso, porque eu sei que é tudo propósito de Deus e... Isso. Tudo que vier, você aceita, porque é o propósito de Deus. Entende como isso dociliza? Porque ao mesmo tempo que pode ter um efeito positivo na vida das pessoas, né? Tira a pessoa da vida do crime, da droga, né? A pessoa que está crente naquilo ali se coloca numa situação de responsabilidade, então avança, é positivo em alguns sentidos. Mas ao mesmo tempo, aquilo que é utilizado para fazer a pessoa sair de uma situação de vício, por exemplo, também coloca essa pessoa nessa situação de docilização, de aceitar qualquer coisa, porque é o plano de Deus. Sabe, gente, isso é muito poderoso, é uma ferramenta de engenharia social, assim, ó, que depois que a pessoa acredita, não tem o que você fazer. Só que isso é muito velho, isso estava presente lá na Suméria, isso estava presente no Egito, estava presente na Idade Média com o teocentrismo. É sempre uma versão diferente do plano de Deus. Sabe? E aí pronto, se é o plano de Deus, não tem o que você possa fazer, né? Você simplesmente tem que aceitar, né? Porque é aquilo que eu já repeti aqui várias vezes. O que é uma vida de sofrimento de 60, 70, 80 anos, se depois você vai passar uma vida de felicidade na eternidade do paraíso? Poxa, muito melhor, né? E sempre funciona. Logo, logo vocês são um testemunho. Tá bom. Chegou o grande dia. Em São Gonçalo, na central do Avivamento, é celebrado um batismo em massa. Os membros da igreja já estão esperando por Camila e a família dela do lado de fora. Camila era católica, mas conta que essa é a primeira religião em que se sente verdadeiramente acolhida. Como lembrança, ela compra uma camiseta. Olha aí. O católico eu ia, mas acho que era mais uma, né? Aqui não, aqui eu sou cuidada, sinto a presença de Deus, então me sinto mais à vontade e mais cuidada mesmo aqui na igreja. Né? Foco no cuidada, é isso, cuidada. É porque tem uma lógica empresarial, né? Eles estão ali passando cartão, vendendo produto, então tem estratégia, né? Que tem que cuidar do cliente, né? Porque é isso que ela é, cliente, né? E eles têm uma estratégia de negócio, tem um projeto político. E é isso, a gente tem que tratar as coisas nesses termos, porque essas coisas são assim.
Os cultos lembram um concerto de rock. Os fiéis cantam O Céu Te Ama. O gospel tem todo tipo, tá? Tem para todo tipo de música, tem literalmente todo tipo de música. Toda tribo vai ter alguma igreja que busca te atender. Eles procuram também diversificar os nichos de clientes que eles atuam. O evangélico atrai multidões. Cerca de 50 milhões de brasileiros já pertencem ao movimento pentecostal. Novas igrejas evangélicas pentecostais não param de surgir, principalmente nas periferias das grandes cidades e em bairros mais humildes. O pastor Guilhermo Califer acaba de fundar sua modesta igreja em uma loja reformada. As doações dos quase 50 membros são destinadas ao aluguel. Aqui a música também é importante. Os filhos do pastor tocam enquanto a esposa canta. Como em outras igrejas pentecostais, há cultos quase todos os dias. É aí que reside, em parte, o segredo do sucesso. Essa acessibilidade se torna muito viável às pessoas daqui, então eles procuram a igreja quando estão com tristezas, estão em fase de depressão, estão com problemas pessoais, profissionais. Esse é o filme. Jacareí, no Rio de Janeiro, o pastor Guilhermo é bastante conhecido. Seu pai era traficante e comandava a região, mas Guilhermo seguiu outro caminho, virou mecânico e hoje dedica seu tempo livre à comunidade. A missão dele é arrecadar alimentos para os mais pobres entre os pobres. Tudo bem? As pessoas geralmente que colaboram com essa ação são pessoas humildes. Tá entendendo? Mas veja, há uma ação assistencialista. Isso é uma preocupação central. Pessoas são ajudadas. Veja, eu não estou aqui, e aliás eu estou tentando, ao contrário, enfatizar isso. Eu não estou aqui diminuindo isso, porque é isso que está por trás desse sucesso. Veja, e aí tem um outro ponto determinante para a nossa análise aqui. Neoliberalismo e expansão desse tipo de igreja não são coincidências. É um produto do neoliberalismo. Porque quanto mais você diminui o Estado, maior a desigualdade, maior os problemas sociais, mais vulneráveis as pessoas ficam, mais as pessoas procuram esse tipo de alternativa. E isso tem um impacto na vida das pessoas, porque existe essa rede de solidariedade. Porque se isso não existir, eles não conseguem também continuar cooptando novos clientes, ou fiéis, se você preferir. Faz parte. E vejam que eu falei há pouco tempo do pastor que também acredita, que tem fé e que não é aquele mesmo pastor estilo Malafaia. Pode ser possivelmente o exemplo aqui do vídeo. Não conheço esse jovem aqui, né? Porque é um pastor jovem. Mas, para o bem do nosso argumento, pode ser ele. Envolvido, crente, que realmente acredita estar fazendo bem, que faz o que está ao seu alcance. E esse tipo é o que sustenta o grande sucesso. Para as grandes estrelas ficarem com a maior parte do lucro, levarem as multidões e auxiliarem na manutenção dos fiéis dessas pequenas igrejinhas, desses que são os verdadeiros responsáveis pelo sucesso do todo. Por isso que é um assunto tão delicado. Porque é algo que mexe diretamente com a cultura popular. Como é que você vai dizer para o trabalhador, para a trabalhadora, que isso está errado, que é simplesmente um instrumento de dominação de classe, um instrumento de alienação? E aí a pessoa vai te responder, então você está me sugerindo então que eu não tenha nada, porque isso é a única coisa que eu tenho. Essa é a minha única rede de apoio. O pastor é aquele único que eu posso contar quando todas as portas se fecham. Como é que você vai dizer para essa pessoa que essa pessoa não é honesta? Que não é para ela confiar nessa pessoa. Você não consegue. Se você fizer isso, a pessoa não vai gostar de você. Por isso é um assunto tão complicado. Porque tem esses dois lados dessa moeda. Porque a fé também tem este elemento de resistência entre os mais pobres, que infelizmente não é o fio condutor da prática desse tipo de igreja, que é uma prática de docilização. Mas historicamente esses fenômenos são constituídos de muitas facetas. Por isso é um assunto tão delicado, mas que a gente não pode deixar de abordar e a gente não pode deixar de apontar o ponto central, que é
trata-se sim de um instrumento de dominação, eles têm visão de empresa, o fiel é um cliente, eles têm um projeto político que visa manter o desmonte do Estado, a pobreza, porque a pobreza retroalimenta o sistema que faz eles crescer. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas não é a única verdade a respeito disso. Porque tem todos esses outros elementos dessa rede de auxílio, do acolhimento, do próprio trabalho desses pastores que não são as grandes estrelas desse movimento, que são aqueles que carregam de fato o piano. Então é um assunto muito, muito complicado. Porque sabem a importância disso, porque ou ela já passou e não quer ver o próximo passar, então ela contribui com um pouquinho que ela tem. Mas a fé também acaba sendo um negócio. Alguns líderes religiosos acumulam impérios empresariais. O pastor Silas Malafaia tem uma editora própria, distribui em todo o país livros de sua autoria, edições especiais da Bíblia e material didático evangélico. Ele também produz um programa de televisão e um podcast, além de ter um canal no YouTube e ser muito ativo nas redes sociais. A igreja de Malafaia cresceu em 10 vezes desde 2010. Hoje ele tem mais de 300 mil membros pagantes. Normalmente, nas igrejas evangélicas pentecostais, os fiéis contribuem com 10% do salário. O pastor, porém, diz que não é motivado pelo lucro, mas pela fé. Isso é a conversa mais idiota e fiada que eu já ouvi. Claro, né, cara? Imagina, esse é o pior de todos, tá? Assim, de todos os pastores estrelas, esse é disparado o pior, o mais vil, o mais cínico, o mais vendilhão do templo, o mais aberrante, o mais nojento, o mais criminoso. É esse aí, tá? Esse é o símbolo máximo de tudo que a gente repudia, que utiliza as pessoas da pior forma possível, que instrumentaliza a miséria e tira o pouco que as pessoas já têm. Além de ser um mentiroso compulsivo. Tá? Vamos ouvir o que o desgraçado tem para falar aqui. As pessoas dão porque creem. A Bíblia compara o dinheiro a um Deus. Você acha que é fácil, então, uma pessoa chegar e dar lá um dinheiro? Ah, eu vou dar... Ah, foi o quê? Hipnotizada. 20 anos? 30 anos hipnotizada? Não é gente... Sim, pior que sim. Idiota, que é manipulada por conversa fiada de um líder. Do outro lado da favela... É lógico que ele vai dizer isso, né, gente? Lógico, vai dizer o quê? De Acari, as drogas e os dependentes químicos se espalham. Alguns tentam ganhar dinheiro coletando lixo. Onde o Estado não chega, os evangélicos estão muito presentes. Essa é a frase. Onde o Estado não chega, os evangélicos estão muito presentes. Qual a outra face disso é? O projeto político dos evangélicos colabora para retirar o Estado de cada vez mais lugares, para que eles possam ocupar esses lugares. A ausência de Estado é o poder deles mesmos. Fazem trabalhos missionários, pregam milagres, curas divinas e oferecem apoio espiritual. Ó Deus, dá ela esperança. Pai querida, existe a oportunidade de vida. Deus abençoa em nome de Jesus e graças a Deus. Nesses lugares onde faltam as necessidades mais básicas, ninguém recusa um prato de comida gratuito. Esse trabalho é libertador. É um trabalho que você traz vida para as pessoas que estão mortas, praticamente mortas. Mas quando nós viemos para cá, saímos do nosso lar, saímos do nosso trabalho, para vir fazer um trabalho como esse, não tem preço. O Brasil ainda é o país com mais católicos em todo o mundo, mas atualmente quase 1/3 da população já é evangélica. A partir de 2030, os evangélicos poderão ultrapassar os católicos. Muitos estão aderindo ao movimento pentecostal conservador ou mesmo ultraconservador. A professora de Sociologia Cristina Vital estuda a influência dessa tendência, que cresceu significativamente durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso produziu a sensação nos evangélicos que pela primeira vez eles estavam no poder. Várias dessas lideranças queriam mostrar que tinham uma influência sobre o que ele estava fazendo. Ia ser um jogo que tanto o presidente jogava porque se sentia protegido por aquela rede religiosa, como era um jogo que também as lideranças religiosas fizeram para fomentar a força das suas próprias instituições. O pastor Silas Malafaia é atualmente um dos líderes evangélicos mais influentes do país e um firme defensor de Bolsonaro. Para ele, comunismo, homossexualidade e aborto são tabus. Críticos dizem que a luta dele por um Brasil mais conservador alimenta as chamas da intolerância social. Eu tenho uma voz profética. O que é uma voz profética? A voz profética, ela questiona. A voz profética, ela anuncia os perigos que estão por vir.
e alerta. Nós estamos vivendo um tempo no mundo que se você... É um profeta, entendeu? Ele adivinha o futuro e alerta, né? Então, assim, é arrogante que nem sente ainda, né? não for a favor do politicamente correto, liberação de drogas, casamento gay, liberdade para tudo, você é um alienado. E por que nós somos radicais? Porque dizemos, não aceitamos isso? Segundo a socióloga, a ameaça que o mandato de Bolsonaro representava para a democracia diminuiu, mas o Brasil continua em perigo. É uma grande disputa que acontece no Brasil hoje, na sociedade e na política, é justamente essa de, por um lado, a defesa de valores religiosos e outros de valores universais. Porque esses grupos religiosos, eles têm conquistas pontuais relativas à presença pública deles, no mainstream da política, no mainstream das artes, mas e também uma cultura pentecostal que vai crescendo. Então isso vai produzir uma marca, né, desse crescimento evangélico, que se apresenta como mais conservadora. Eu acho que se a gente conseguisse aprovar a taxação, pelo menos das igrejas, já seria um grande avanço. Um grande avanço. Porque se eles se comportam como empresas, que sejam taxados como empresas. Eu tenho certeza que isso frearia em mais de 50% a expansão desse movimento. Qual o problema? Isso não vai acontecer. Ao contrário, o que a gente está vendo é o aumento das isenções para essa turma. Por quê? Porque eles têm uma bancada política gigante e a influência política deles é cada vez maior. Justamente porque o poder econômico deles é cada vez maior. E poder econômico no capitalismo significa poder político. E esse poder econômico deles ainda tem uma faceta extra, que ele se alastra junto com a dominação social. Porque o poder econômico deles vem de uma massa de miseráveis. Então, para eles terem muito dinheiro, eles têm que ter muita gente. E eles têm os dois. Por isso que está cada vez mais distante a taxação das igrejas evangélicas. De volta à cerimônia de batismo de Camila. Antes de se dirigirem à pia batismal, os membros fazem doações de forma eletrônica. De acordo com a teologia da prosperidade, Deus multiplicará qualquer oferta. Com essa premissa, a igreja pentecostal garante o aumento do número de membros e de sua renda. Sabe, assim, cara, isso aí é usado da pior maneira as pessoas. As pessoas ali doando, achando que vão receber mais. E depois elas recebem mais do quê? Do próprio trabalho que elas correm atrás. Enfim, mas eu não posso culpar as pessoas, né? A gente tem que fazer uma análise em perspectiva de tudo isso. O que leva as pessoas a terem essa crença? O tema de hoje é sobre a luta entre o bem e o mal, algo central da igreja. Quando você entrega a sua vida para Jesus, o diabo perde a força. Você sepultou o velho homem e agora está ressurgindo a nova criatura. As lutas continuam, né? Depois do batismo a gente continua enfrentando, né, as provações. Mas eu acho que a gente fica mais responsável, mais certo do que quer, né? Camila, como todos aqui, deseja um recomeço. Ela está sendo batizada com outros 200 fiéis. Camila não é a única a sonhar com um futuro melhor. Muitos compartilham dessa mesma esperança. Muito feliz, emocionada, uma nova pessoa, mais leve. Os evangélicos conservadores continuam a crescer em número e influência, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Terrível, gente, assim. Eu acho que é um dos nossos maiores desafios. Porque é algo muito enraizado na cultura popular. A base de sustentação desses grupos é justamente a base que nós precisamos conquistar. E como denunciar isso sem se afastar dessa base que a gente já está afastado. Então é muito difícil. Então eu acho que a gente tem que ter calma, a gente tem que ter paciência, a gente tem que entender e avançar aos poucos. E tentar não fechar as portas com as pessoas. Porque não é um entendimento trivial. Porque essas pessoas se sentem acolhidas e ajudadas, porque são. Elas são acolhidas e são ajudadas. Claro que isso tem um preço, e é um preço muito alto para toda a sociedade. Né? Toda a sociedade paga o preço. Então é mais um desafio dos tantos que a gente tem pela frente. Mas nós vamos travar esse debate. Tentando fazer ele de maneira mais honesta e responsável possível, mas vamos travar esse debate, beleza? E vamos ficar por aqui agora. Deixa teu like, curte, compartilha
escreve alguma coisa aqui embaixo, faz várias vezes a mesma coisa. Confere se está inscrito, se as notificações estão ativadas, enfim. Ajuda, é muito importante. Bom, nosso trabalho aqui é de formiguinha, é de um em um, e eu conto com vocês. Falou? Valeu, tchau, tchau e até a próxima.